Então, vamos à nossa aula? Mas antes, eu quero dizer para vocês a minha felicidade, mais uma vez, de estar aqui para dar essa aula para vocês. O nosso tema, como já foi divulgado, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento de aula. Eu sei que isso é uma questão, assim, pedra no sapato de muitos professores. E como eu prometi no nosso último curso que eu veiculei por aqui, né, gratuitamente, foi pedido sobre o assunto de plano de aula. Daí, eu passei o meu recesso pensando numa melhor forma de viabilizar para vocês esse conteúdo, né? E se você ficar comigo aqui até o final, além de aprender tudo que eu tenho para trazer nessa aula, eu vou colocar para vocês aqui tudo que eu planejei relacionado a esse curso, tá bom? Então, fiquem aqui até o final para que vocês possam receber todas as informações, para que vocês possam entender o objetivo dessas aulas, tá certo? Então, vamos na nossa primeira aula sobre planejamento de aula. E aí, gostaria de começar, né, essa aula me apresentando, porque tem gente que não me conhece. Então, eu sou Carla Silva, sou professora com muito prazer, né? Eu sempre digo isso, eu amo essa profissão, porque primeiro foi Deus que escolheu ela para mim, não fui eu que tive essa oportunidade de escolher. Por que eu digo que foi Deus? Porque eu não queria ser professora. Eu me descobri professora quando eu fui fazer o meu primeiro estágio na rede municipal, numa escola perto de onde eu moro atualmente. Não era era uma escola distante de onde eu morava, mas agora eu estou morando pertinho dela e sempre que eu passo por ela eu vejo ali um vínculo emocional muito grande, porque foi muito especial aquele estágio que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Eu estava fazendo um estágio numa escola municipal e ali eu percebi o amor que eu tenho pela educação. E daí eu nunca mais me vi fora disso, né? E sempre me vejo assim completamente dentro dessa profissão, né? Então eu amo ser professora. Muita gente acha que eu não sou professora, mas vocês precisam conhecer um pouco da minha jornada, né? Então eu quero contar um pouquinho para vocês. E ela começou assim, lá no primeiro estágio que eu fiz, no curso de formação de professores a nível médio, que foi meu primeiro curso de formação, né? Daí para lá, eu fui me aproximando cada vez mais da sala de aula, quando, nos meus 17 anos de idade, eu tive contato com a primeira escola que eu trabalhei, né? Quando eu saí da formação. Mas aí, eu tive o primeiro contato como estagiária numa escola, e lá eu comecei a perceber, uma escola particular, e comecei a perceber que era esse o meu chamado. Mais tarde, com 18 anos, eu ia completar 19 anos, eu tive a minha primeira turma e foi de educação infantil, uma turma de pré-escola, uma turma de pré-1, vida daquelas crianças hoje eu tenho alunos que terminaram faculdade, então assim, já se passaram longos anos, eu não vou ficar dando bobeira aqui para vocês calcularem a minha idade, porque isso não interessa, mas eu quero dizer para vocês que eu comecei na educação infantil. E todo o tempo, né, que eu estive dentro da sala de aula foram tempos de aprendizagem, de descobertas. E eu tive assim a graça de ter, nesse meu primeiro contato com a escola, uma coordenadora pedagógica que me ensinou a ser professora verdadeiramente. Aquela coordenadora, ela pegou na minha mão, literalmente, e caminhou comigo, me ensinando passo a passo do que era ensinar, do que era planejar uma aula, do que era aprender para ensinar. E o nome dela é Neide, né? E eu gostaria muito que ela pudesse me ouvir. Eu não sei por onde anda a Neide, não sei,
mas se aqui tem pessoas que me conhecem desde essa época, com certeza vão conhecer a Neide, e eu sou grata a ela, já tive várias oportunidades onde eu falei para ela tudo que ela contribuiu para o meu crescimento profissional. Dentro desse tempo, né, eu lecionei na infantil, alfabetização, fui professora de alfabetização, acho que 4 ou 5 anos consecutivos. Trabalhei no ensino fundamental 1, na parte de primeiro ano e segundo ano. Trabalhei com adolescentes, porque eu tenho formação em geografia, então eu lecionei até o 9º ano geografia. E nesse meio tempo, eu também trabalhei na coordenação pedagógica da escola. Por que eu estou contando tudo isso? Para que vocês possam ver que a Carla Silva não surgiu do nada, né? Ela não é uma psicopedagoga. Eu sou professora. É o que eu mais amo fazer, é ser professora, é ensinar. A psicopedagogia ela veio na minha vida justamente porque eu queria entender por que as crianças tinham dificuldades para aprender. E muitas vezes, as outras etapas que eu tive na minha vida dentro da escola, algumas perguntas a gestão escolar não sabia me orientar e não sabia dizer para mim ao certo o que era aquela necessidade ou como eu deveria fazer. Então, eu sempre busquei muito, através dos estudos, através das leituras, através dos cursos, me especializar dentro da minha profissão. Então, assim, eu sempre busquei respostas, tá? Então, eu estou contando toda essa história para vocês entenderem de onde que eu saí, de onde que eu surgi, né? Então, hoje eu atuo como professora de professores, na verdade, e também como a psicopedagogia em consultório, dando consultorias para escolas também, acompanhando professores e profissionais de educação com tudo aquilo que eu aprendi, que eu tenho de experiência e que eu construí durante todo esse ano, durante todo esse tempo e que eu tenho construído, tá? Então, tudo que eu não falo apenas daquilo que eu aprendo no livro, eu falo daquilo que eu sei que funciona em sala de aula, porque eu pisei lá. Então, eu sei como funciona uma gestão, eu sei como orientar professor, eu sei como planejar uma aula, orientar um professor a planejar uma aula, porque eu já fiz isso com professores de Fundamental 2. Então, assim, eu já trabalhei em todos os cantinhos da escola, então eu sei exatamente qual é a dor que você sente, eu sei exatamente qual é a emoção que você sente, e eu sei tudo sobre você na sala de aula, porque o professor só muda de endereço. Na verdade, os problemas são os mesmos, né? E há aproximadamente 7 anos atrás, eu acho que mais ou menos isso, ou 8 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei afastada por 2 anos da sala de aula, por questões emocionais. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês já devem ter escutado, né, da síndrome de burnout. Eu tive síndrome de burnout, fui acompanhada pela psiquiatria 2 anos consecutivos, então eu não me via mais dentro da educação, e quando, na verdade, por questões emocionais, né, e também de profissão, eu não sabia lidar com o meu emocional e as coisas começaram a me atrapalhar nesse processo. Então, foi preciso eu parar 2 anos longe de escola, não queria passar perto de escola, e aí eu fui resgatada depois desses 2 anos e pude entender e ter inteligência emocional suficiente para caminhar numa nova jornada. Então, hoje, ao olhar para mim, vocês veem uma nova Carla, que conseguiu retornar ao trabalho, que conseguiu atuar na educação infantil de novo, atuar no fundamental novamente, e que hoje está aqui porque sente muito a necessidade de trabalhar lado a lado com professores e colegas de profissão, tá? E aí eu quero começar a compartilhar com vocês os meus slides, e o primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês é esse aí, ó. Essa hashtag aí que me traduz. Depois de toda essa jornada que eu caminhei, hoje, né, eu me sinto uma especialista em ensinar.
Hoje eu sei que eu sou uma pessoa que venceu, que buscou e que aprendeu e que está aqui hoje porque sabe que, assim como eu venci emocional, assim como eu venci pressões psicológicas dentro da escola, assim como eu venci não ter quem me orientar em determinados momentos, né? Exceto essa primeira coordenadora que eu falei para vocês, todas as outras que passaram, de alguma forma, tiveram dificuldade. E eu também já tive dificuldades de não conseguir compreender os processos dentro da educação. Mas eu não me dava por vencida. Eu sempre buscava procurar entender e ter respostas. E hoje eu me sinto uma especialista, uma professora especialista. E eu sempre digo isso para vocês nas minhas lives, nos meus cursos, como é importante o professor tomar posse daquilo que ele verdadeiramente é. Né? E o meu principal objetivo, com tudo que eu veiculo de cursos, tudo que eu veiculo gratuitamente na internet e presencialmente também, né? É porque eu quero resgatar os professores, né? Da onde eles estão, para torná-los especialistas em ensinar. Então, aí eu quero começar com essa foto, porque eu quero te estimular a trazer uma hashtag, né? Tudo que você postar sobre uma aprendizagem sua, tudo que você postar sobre uma foto da onde você trabalha, do que você estiver fazendo como professor, se orgulhe disso e coloca lá, na hora de você publicar, a hashtag sou professor especialista, tudo junto, para que tudo que você faça e tudo que nós possamos fazer esteja documentado ali e que possamos estar viralizando isso, porque muitos professores podem se tornar mais que professores, e sim professor especialista, porque ser professor, basta você se formar, sair da sua formação, e você sai com uma formação de professor. Agora, nem todos os professores que saem formados são especialistas. Só é especialista quem busca compreender os processos de aprendizagem, só é especialista quem está aqui às 8h23 da noite me ouvindo, querendo aprender mais. Só é especialista quem para planejar a aula. Só é especialista quem para se importar com o aluno. Só é especialista quem se importa com aquilo que faz. E se você está aqui hoje, você é um desses, um professor especialista. Então, se você puder até mesmo fotografar essa tela, para depois que você está postando essa hashtag aí, vai ser muito legal, né? Porque eu quero a sua ajuda para que possamos nos unir verdadeiramente naquilo que fazemos para sermos os melhores. Quem topa viralizar essa hashtag sou professor especialista, posta aqui para mim essa hashtag já, porque eu quero ver se você já aprendeu. Vai lá. Esse jogo da velha, sou professor especialista. Tudo junto, sem espaço, hein, professor? Sou professor especialista. Deixa eu ver aí se tem gente postando isso. Deixa eu ver. Cadê? Opa! A Eliana já colocou. Ó, sou professor especialista. Ó, sou professor especialista, tudo junto, sem separar nada. Tem gente separando. Quando a gente separa essas palavras, não dá para virar um código, entendeu? O que é uma hashtag? Sempre que você vê o jogo da velha escrito alguma coisa tudo junto, ele fica em azulzinho. E aí, quando a gente clica ali, nós vamos encontrar tudo que diz respeito àquele assunto naquela hashtag. O que isso significa? Eu vou arrastando todo mundo como uma onda que está pensando sobre a mesma coisa. Então, sempre que você postar algo, poste hashtag sou professor especialista. E aí, muito bem, isso aí, ó, aprenderam direitinho. Hashtag sou professor especialista, tudo junto, beleza, e eu conto com você, tudo que você postar, e essa foto que você vai tirar da tela do seu celular ou da tela do teu computador, eu quero que você compartilhe. Se você está no Instagram, por exemplo, você pode me marcar lá no Instagram, você pode me marcar nos seus stories também, tá certo? E eu quero ter a gratidão, né, de poder compartilhar
a sua postagem comigo, tá certo? Então, recado dado, somos professores tops, muito bem. Alguém colocou aqui, ó, professores tops. Beleza. Então, vamos lá. Gente, ó, começando aqui com vocês, eu quero colocar o seguinte, eu quero começar já essa aula com um pensamento, tá? E o pensamento que eu quero iniciar aqui é o seguinte: não há ventos favoráveis a quem não sabe para onde navegar. Então, vou repetir. Não há ventos favoráveis a quem não sabe para onde navegar. Quem disse isso, tá? Foi Sêneca. E ele, quando disse essa frase, ele não disse essa frase à toa. Ele estava falando exatamente da necessidade que nós temos de ter uma direção, tá? Então, um professor especialista, ele não faz nada sem saber os motivos. Ele não embarca, né, sem saber para onde ele vai. Normalmente, tá? Muitas pessoas dentro dessa profissão, muitos professores, se veem perdidos ou até mesmo à deriva, à deriva, sem saber o que fazer com a sua turma, sem saber o que fazer com aquele aluno especificamente, sem perceber exatamente o que querem que ele alcance de objetivos com aquela turma. Então, ele está como um barco à deriva, sem saber para onde vai. E, às vezes, pode ser que o melhor vento esteja passando, só que ele não sabe qual é o vento que é bom, ele não sabe nem para onde ele está indo. Então, como ele vai ajustar a vela desse barco para que esse vento favorável possa levá-lo para um lugar onde verdadeiramente ele possa encontrar respostas, onde verdadeiramente ele possa ser atendido nas necessidades dele, tá? Então, só há ventos favoráveis, só tem grandes oportunidades se você sabe exatamente onde você deseja chegar, tá? Muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, poxa, é tão fácil aquela turma para aquele professor e eu não estou alcançando os objetivos na minha turma. Mas talvez a diferença esteja exatamente nisso. Talvez o seu amigo tenha claro o lugar que ele está e tenha claro onde ele quer chegar. E aí o vento que soprar, né, ele vai pegar essa carona e vai ter grande alcance, né, nesses objetivos. Em contrapartida, se você não olhou para a sua condição e também não sabe onde você vai chegar, pode passar o vento que for, que você não vai estar na direção dele. Tá? E que bom você estar aqui hoje, porque eu sei que você está na direção certa, do vento certo, tá? Porque tudo que será compartilhado aqui hoje vai fazer sentido para a sua vida e vai fazer diferença na sua vida, eu tenho certeza. Se você até aqui, tá? Até aqui, você estava ao vento, à deriva, eu quero dizer para você que a sua vela do seu barco começou a se ajustar e você vai entrar aí numa direção de especialização, e é por isso que você está aqui nessa noite, tá? Então, começando a falar desse planejamento, eu quero começar dizendo para você que saber onde você quer chegar é o primeiro passo para você fazer qualquer planejamento. Não só o planejamento de aula, tá? Que nós vamos falar. Mas eu quero começar falando o planejamento da tua vida, professor. Estamos aí prestes a um grande feriado, né, no nosso país. E esse feriado, muita gente separa para passear, não é verdade? E sempre que a gente pensa num passeio, nós pensamos em planejar esse passeio. Então, para você planejar um passeio, você precisa ter certeza onde você quer ir, é o primeiro lugar. Qual é o destino? Né? Vai ser um passeio dentro do seu município, fora do seu município, dentro do seu estado, fora do seu estado. A partir daí, você vai começar a selecionar tudo que você precisa para que você possa ter um excelente passeio, uma excelente viagem. Tá? Ninguém sai de casa
enche o tanque do carro ou compra uma passagem para ir para um lugar sem saber exatamente o que vai fazer lá. Tá? Até mesmo com as crianças, nós já devemos começar a estimular para que eles possam planejar a sua vida de modo adequado, né? Então, saber onde você quer chegar é o primeiro passo para planejar qualquer coisa que você quiser. Então, e o que é esse planejamento? É entender que eu estou num ponto A e que eu quero chegar ao ponto B. Qual é o ponto A? O ponto A é o lugar que você está. O ponto A é o lugar que você está. E o ponto B é onde você deseja chegar, tá? E mais do que isso, e além disso, eu tenho entre o ponto A e o ponto B ações que me levarão na direção da realização desse planejamento. Você hoje está aí onde você está. No próximo fim de semana, você quer estar em um determinado lugar. Só que para que você consiga chegar lá e desfrutar tudo desse fim de semana, eu tenho certeza que você teve que traçar ações para a realização do seu planejamento, não é verdade? Nada é feito à toa, nada é feito com os olhos fechados. Tudo nós precisamos de segurança. E saber as ações certas, tá? É fundamental para o alcance dos nossos objetivos. O primeiro passo é saber onde você quer chegar e o segundo passo é realizar. Tá? Entender quais são as ações que te levam de um ponto a outro. E muitas vezes nós ficamos aí, ó, na nossa vida pessoal também e profissional, empacados nas ações, sem saber o que fazer para alcançar determinado objetivo. E quando muitas vezes nós não sabemos o que fazer para alcançar esses objetivos, nós acabamos não realizando da forma como deveria. E depois que passa, a gente fica com aquela sensação de caramba, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Poxa, eu não me atentei para aproveitar essa oportunidade. Tudo por quê? Porque você não sabe direito onde você quer chegar. Tá? Trazendo isso para um planejamento pedagógico, nós temos que entender que o objetivo principal de uma ação pedagógica, sabe o que é? É criar melhores condições para que os estudantes aprendam, de modo que você e eu possamos contribuir para uma modificabilidade da sua estrutura cognitiva. Carla, que coisa linda isso que você falou. Pois bem, eu também acho maravilhoso. Mas o quanto, na verdade, nós entendemos dessa definição? O que realmente você entende do objetivo principal da sua ação enquanto professor? Será que você, como professor, eu tenho certeza que você não entendeu isso daqui. Agora, como professor especialista, você precisa entender que o seu papel ele não é somente de ensinar um conteúdo na sala de aula. Se o seu papel for ensinar um conteúdo em sala de aula, seja ele daquela lista de conteúdos que você recebe no início do ano, se o seu papel é esse, eu quero dizer para você que ele é um papel maravilhoso. Porém, falta muita coisa para você chegar a alcançar o papel de um professor especialista dentro daquilo que faz. Um professor especialista, ele vai muito além disso. Ele pensa na transformação, ele pensa o quanto aquilo que ele está produzindo naquela turma pode transformar a vida dessas crianças. Lembra que eu falei para vocês que a minha decisão, né, por ser professora não partiu de mim, né? Partiu de uma criança que quando eu cheguei, tá, dentro da sala de aula pela primeira vez como estagiária, naquela escola municipal que eu disse para vocês, uma criança veio e me pediu a bênção. Até hoje eu lembro daquele menino pegando na minha mão e beijando a minha mão e me pedindo a bênção, professora. E eu nunca fiz isso com os meus professores, e eu lá, novinha, né? No final da minha adolescência, alguém me pedindo a bênção, e eu falei, meu Deus, o que é isso, né?
E eu pude perceber o quão sério é esse papel. Às vezes eu fiquei pensando, né? Como que aquele menino me olhava? Qual era a expectativa dele quando ele me olhava? O que ele queria de mim, na verdade? Ele me pediu uma bênção e eu abençoei a vida daquele menino, né? Que agora com certeza está um adulto, né? E seja lá com a sua família, eu não sei qual foi a diferença que eu fiz na vida dele ali como estagiária, mas ele fez uma diferença enorme na minha vida, porque aquela ação dele me pedir a bênção, eu não sei quantos já tiveram essa experiência, me marcou muito, porque eu falei, meu Deus, eu posso marcar essa vida de duas formas. Ou eu posso ser uma professora que não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, ou que vai atrapalhar o caminho dele, ou eu posso ser uma pessoa, uma professora que vai fazer uma diferença na vida dele inteira. Inteira. Então, naquele dia ali, caiu a ficha para mim como uma missão de Deus, realmente, de transformação na vida daquela criança e de todas aquelas que passaram por mim. Então, eu nunca perdi de vista que o objetivo principal da minha ação pedagógica é de transformar aquela vida. Não é só de transformar aquela vida ensinando um conteúdo que vai fazê-lo passar no Enem. Não é isso só que eu estou falando. Porque se junto com esse conteúdo eu não trouxer uma roupagem daquilo que verdadeiramente importa, que é a transformação daquela vida, nada disso vai valer a pena. E quando eu coloquei aí que o nosso objetivo é criar melhores condições para que os estudantes aprendam, não fica só aí. Olha só o que eu continuo dizendo. Contribuindo para a sua modificabilidade cognitiva estrutural. A modificabilidade cognitiva estrutural não fui eu quem inventei, quem dera, né? Mas veio de Feuerstein. Erwin Feuerstein, ele é esse bom velhinho aqui, né, de barbas brancas, que acredita na modificabilidade, na transformação do ser. Uma das frases de Feuerstein que mais me marca na vida é a seguinte: os cromossomos não têm a última palavra. E aí, por que ele disse isso? Porque todo o trabalho de transformação dele foram com crianças com necessidades especiais, cognitivas, emocionais, tá? Tudo que ele desenvolveu nas pesquisas dele foram nos campos de concentração nazistas, tá? Na Segunda Guerra Mundial, onde ele pegou crianças que eram órfãos, estavam órfãos, né? Longe do carinho, da afetividade, de tudo aquilo, e naquele cenário de terror, ele conseguiu transformar a vida daquelas pessoas. Ele conseguiu trazer para aquelas pessoas uma modificação no seu cérebro. E quando eu falo de modificação no cérebro, eu estou querendo dizer que é uma modificação, seja ela cognitiva, seja ela emocional, comportamental, é uma modificação estrutural. E Feuerstein, antes dos estudos da neurociência, já falava disso. E hoje a neurociência já fala do poder da modificabilidade desse cérebro. A neurociência fala da neuroplasticidade. Você já ouviu falar em neuroplasticidade? O que é isso? É o poder transformador que o nosso cérebro tem. E essa transformação só ocorre a partir da intervenção de um especialista. Feuerstein chama esse especialista de mediador. Não é um mediador que cuida de crianças com necessidades especiais. Não é um cuidador. O mediador é aquele que sabe fazer que sabe interferir no processo e sabe mediar o processo para que aquela criança possa receber a sua transformação. E eu sei fazer isso, porque todas as crianças que passaram por mim, eu tenho certeza que foram transformadas. Tá? Porque é assim que eu vou me especializando a cada dia. E é assim que eu quero fazer com que você, professor que está me vendo nesse momento, você, profissional de educação que está me vendo nesse momento, que você também se veja assim. Não se deixe levar por aquelas pessoas que
que negligenciam. Não se deixem levar por aquelas pessoas que chegam para você e falam: ah, poxa, você tinha tanta profissão para escolher e agora você escolhe ser professor, o que é isso? Não, nós temos em nossas mãos um poder sobrenatural de transformação. Tá? E Feuerstein fala sobre isso, fala desse poder. Então, nosso princípio básico é esse: criar condições para que as crianças aprendam e contribuir, não só para uma aprendizagem escolar, pedagógica, mas sim de transformação, tá certo? E para planejar, muitas vezes nós não sabemos o que é necessário. Carla, o que é necessário para que possamos fazer um planejamento assertivo? Ok? Eu quero dizer para vocês tudo que você precisa. Então, se você está com papel aí na mão, vai anotando tudo que você precisa saber para que você precise planejar de modo estrutural, de modo que venha produzir uma modificabilidade no sujeito, assim como o Feuerstein pregou, né, em toda a sua vida. E aí, às vezes, eu tenho certeza que você se sente como esse bonequinho que eu coloquei aí nessa tela, ó, um bonequinho com muitos caminhos, mas que não sabe onde percorrer, não sabe qual escolha fazer, não sabe qual é o melhor caminho que ele deve tomar, tá? Justamente porque você não sabe exatamente onde você está e muito menos sabe lá o que fazer, tá? Então, eu quero dizer para você que, para planejar, é necessário, primeiro, entender, saber onde você pretende chegar com a turma que você leciona. Seja ela de qualquer faixa etária, você precisa ter a noção exata de onde você quer chegar. Quando você, digamos que você esteja no maternal, ou, não, eu estou no 3º ano, no 4º ano, eu estou na alfabetização. Você tem clareza de onde você precisa chegar? O seu aluno está no ponto A, junto com você. Agora eu te pergunto, quais são as ações que você precisa para fazer com que essa criança, junto com você, chegue no ponto B? Onde você pretende chegar? E outra coisa, para planejar é necessário saber quem são os envolvidos no processo. Quem são os envolvidos no processo? Será que os envolvidos no processo são apenas 2 personagens, você e seu aluno? Será que é só isso? Quem mais está envolvido nesse processo? Quem mais precisa estar ativamente com você, professor, para que os seus objetivos sejam alcançados, para que você planeje uma aula ou uma prática pedagógica que realmente venha valer a pena? Outra coisa que você precisa saber é quais são as estratégias, quais delas são favoráveis para o que você deseja alcançar. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de ensinar determinado conteúdo para uma criança e nós não sabemos como comunicar esse conteúdo muitas vezes. Muitas vezes nós não sabemos como fazer com que essa criança aprenda. Eu quero dizer para você que todo planejamento ele precisa estar neurologicamente correto. Por que eu estou usando esse termo, neurologicamente correto? Porque da forma como o cérebro aprende, é a forma como você precisa veicular isso. Ok? Se você não sabe onde você vai chegar, se você nem sabe quem está no barco junto com você, eu acho que é um pouco difícil que você saiba qual é a forma certa de ensinar dentro da sala de aula. Como você para planejar uma aula? Será que você faz um roteiro de aula ou será que verdadeiramente você faz um plano de aula pautado em objetividade? Você precisa pensar objetivamente. Eu tenho que ter objetivo para alcançar, objetivo específico para alcançar. E se eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo específico, não é a criança que está falhando. Eu estou falhando em não saber comunicar isso para que a criança aprenda, porque você é o especialista, você é o mediador desse processo. Carla, mas tem criança que não aprende por questões neurológicas. Sim, não é você que vai resolver esse problema. Mas se você souber que você pode alcançá-la com alguma estratégia em sala de aula, eu tenho certeza que você pode contribuir para a transformação dessa criança. Até porque você não é o único envolvido nesse processo. Existe uma equipe que está envolvida nesse processo, que muitas vezes essa equipe some, né? Fica só você
com o seu aluno, com a sua turma e com a dificuldade. E por isso que eu estou aqui, porque eu quero pegar na sua mão e mostrar para você que existe possibilidade. Mesmo que você esteja aí na sua escola sozinho, mesmo que ninguém te ajude, eu quero ser a sua coordenadora, né, se você me permite. Eu quero estar com você durante esse tempo, né, de aprendizagem para te levar num ponto a outro e criar ações que vão fazer você chegar até lá, ok? E eu quero... Opa! Voltei muito. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Ontem, aliás, eu estava conversando com uma mãe de uma criança que eu atendo no consultório, uma criança com uma necessidade especial, mas que não limita a aprendizagem, tá? E a escola, até agora, não está fazendo... O ano já começou, né? E a criança, até agora, depois de um mês de trabalho, nada está sendo feito para alcançar a vida dessa criança, tá? E aí eu fico pensando, meu Deus, o que falta para esse professor alcançar a vida dessa criança? Será que falta esperar que o coordenador faça alguma coisa? Será que falta que eu vá lá na escola e diga o que ele tem que fazer? Não, não é isso que falta. Falta, sabe o quê? A compreensão do seu papel. O professor precisa compreender o papel dele. E quando ele tem um olhar de especialista, independente dos envolvidos desse processo, ele vai sempre desejar fazer algo para mudar a condição daquela criança ou daquelas crianças, tá? Então, pense nisso. Isso é muito sério. O teu papel é muito sério. E aí, eu quero dizer para você o seguinte também, que para planejar você precisa saber quais são os recursos necessários que você deve utilizar. Não só recursos físicos, né? Mas também humanos, também de espaço, enfim. O que você precisa? Quais são os recursos que você precisa para que você, não só materiais, né? Mas também humanos ou afetivos, ou seja lá qual for o recurso que você precisa para alcançar esse objetivo. Outra coisa que antes de planejar você precisa saber é saber a fundamentação teórica, metodológica que a sua escola está engajada. Eu sei que muitas vezes isso a escola não traz clareza para você relacionado a qual é a fundamentação teórica ou metodológica. Muitas vezes isso se confunde. Eu vivo recebendo de professores, né, perguntas do tipo: qual a diferença de teoria de ensino e metodologia de ensino? Agora há pouco mesmo, a minha equipe me manda uma mensagem onde uma pessoa perguntou: qual é a diferença... Não, por que construtivismo não é metodologia? Então, são questões que, pelo que eu entendo, o professor não está aprendendo isso na formação, né? Eu me formei com 17 anos. E quando eu me formei, eu estava começando a ouvir do construtivismo. A minha professora de didática do terceiro ano, né, da minha formação de professores, falou sobre o construtivismo. E isso me gerou uma certa curiosidade e eu procurei saber o que era o construtivismo. Mas, até hoje, tem gente que não sabe. Então, assim, eu vou dizer que eu tinha 17 anos, né? Não sabia o que era um construtivismo. Só que olha só quanto tempo passou, vou revelar para vocês, eu tenho 38 anos, tanto tempo passou, e até hoje as pessoas não entendem ainda o que é o construtivismo. E nós precisamos entender o que é o construtivismo, né? Por que se fala disso? E em que ele se fundamenta? Quais são as metodologias que podem ser usadas para trabalhar dentro de uma proposta construtivista, de uma teoria construtivista? Tudo isso você precisa saber antes de planejar. Até porque você sabendo disso, você sabe exatamente quais são os recursos, quais são as estratégias, tudo que você precisa saber. E para planejar, sabe o que é necessário também? Eu coloquei essa palavra aí em destaque. É uma palavra que, muitas vezes, quando não bem lida, ela passa a ser mal compreendida. E para planejar, além de tudo isso, é necessário competência. E o que é competência? Poxa, Carla, você está dizendo que eu sou incompetente? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para planejar, o professor precisa ter competência.
E quem não planeja é incompetente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós vamos entender o que é essa palavra competência, tá? Muitas vezes, quando a pessoa fala de competência, você só pensa no contrário dela, né? Mas eu não estou pensando no contrário da palavra competência. Eu estou pensando na palavra competência. E eu quero dizer para você o que é competência. Segundo Felipe Perrenot, competência é a capacidade do sujeito de mobilizar recursos visando abordar e resolver situações complexas. Aí eu completei, tá? Que competência é a capacidade do sujeito que ensina e que aprende de mobilizar recursos visando abordar e resolver situações complexas. Tá certo? Vocês estão comigo? Tá indo tudo bem aí, gente? Olha, quem está chegando aí, está dizendo que perdeu muita coisa, a gente só está começando, tá? Fica aí comigo e eu só quero saber se até aqui você está acompanhando direitinho o que eu estou dizendo. Dá um ok aí para mim. A Mara está dizendo que está amando a aula, a Josiane está dizendo que está aprendendo como sempre. Então, eu quero aí o feedback de vocês. Vamos lá, enquanto isso eu tomo um golinho de água. Pega gelada não, tá? Então, vamos lá, ó. Estou amando, aprendendo. Vamos embora, gente. Eu quero ver. Aprender não quer demais. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Ok, ok, ok. Todo mundo aí, ó. Dá um joinha. Muito bem, Renata. Isso aí, dizendo que você está entendendo e acompanhando tudo bonitinho. Então, vamos lá, ó. Então, se competência é a capacidade de quem ensina e de quem aprende de mobilizar recursos visando abordar e resolver situações complexas, eu quero começar dizendo para você, ampliando o que é competência, e depois eu vou dizer para você o que é mobilizar recursos e o que são situações complexas, ok? Então, eu quero... Oi, Maria, que bom, ó. Então, vamos lá, gente. Que bom. Vamos nessa, ó. Então, eu quero mostrar para vocês esse ciclo aqui, ó, da competência. E quem trouxe essa abordagem sobre competência foi Noel Burke. Noel Burke, ele trouxe isso assim em 1970 e alguma coisa, que não, se não me falha a memória. E ele estava falando sobre o ciclo da competência. São estágios. Na verdade, competência é algo que se desenvolve, tá? Ninguém nasce competente. A pessoa que escolhe a profissão de ser professor, ele não nasceu sendo professor. Ele pode ter uma habilidade de ensinar, tá? Ele pode gostar de ensinar, mas, na verdade, a competência, ela se desenvolve. E para chegarmos num estágio de competência, nós precisamos entender alguns desses estágios que Noel Burke traz. E eu quero começar do estágio número 1. Dá uma olhadinha aqui, ó, que nós temos o estágio número 1, que está aí de vermelho, tá certo? E qual é o primeiro estágio? Todos nós passamos por ele, tá bom, gente? Por cada um desses estágios. Eu vou explicar cada um deles e vai fazer sentido para vocês. O primeiro estágio de competência, ele chama, que é do sujeito que é incompetente e inconsciente. O que é o sujeito incompetente e inconsciente? Quando eu falo sujeito, eu falo na nossa condição de quem ensina e na condição da criança que aprende, tá certo? Então, todos nós passamos por um período de incompetência inconsciente. E o que é isso? É quando nós estamos no seguinte estágio, quando você não sabe que você não sabe. Tem muita coisa que eu estou falando aqui, por exemplo, e que você nem sabia que poderia existir. Então, na verdade, você estava na condição de incompetência inconsciente. Ou seja, você não sabia que você não sabia.
porque aquilo não chegou até você. Então, você não sabia. Nossa, Carla, esse ciclo aí, eu nem sabia que existia. Ou seja, você estava numa condição de incompetente, inconsciente. Você não sabia que isso existia, você nunca tinha ouvido falar disso, tá? E daí você está nessa condição. Quantas vezes, quando a gente está para aprender sobre algo, né? E alguém traz aí uma novidade, você fala, nossa, nunca parei, não acreditava que isso poderia existir, vivendo e aprendendo. Tem gente que ainda fala assim, né? Vivendo e aprendendo. Ou, nossa, aprender nunca é demais, porque você estava numa condição de que você não sabia que aquilo existia. Tanto faz como tanto fez. Muitas vezes, nós, na condição de professores, nós nem sabemos que algo pode existir que possa facilitar um determinado problema. Que você, às vezes, não tem noção que alguém já pode ter estudado sobre algo que pode te tirar de uma condição ruim ou complexa que você esteja vivendo. Se você não sabe que isso possa existir, ou melhor, se você nem sabe que você tem um problema, você está na condição de incompetência e inconsciência. É igual a pessoa que não gosta de fazer exame, né? Então, ó, não temos que fazer o nosso check-up. Falar nisso, tem que marcar o nosso médico, né? Então, olha só. Não tem que marcar um médico. Não, eu prefiro nem ir ao médico. Porque se eu não sei o que eu tenho, ou se eu tenho alguma coisa, então estou vivendo muito bem. Agora, é muito ruim quando a gente vai ao médico e a gente vai lá sem saber de nada e ele diz que a gente tem alguma coisa. Tem gente que prefere viver na condição de incompetência e inconsciência. Tudo bem, tudo é uma escolha na nossa vida. Só que eu quero dizer para você que se você não sabe que você não sabe, você precisa buscar, tentar entender que alguma coisa pode explicar determinada situação que você esteja enfrentando. Tá? Na escola, muitas vezes, eu perguntava algo e muitas vezes os coordenadores diziam assim para mim, isso passa, daqui a pouco ele sai dessa fase, isso é só uma fase. Peraí, que fase é essa? Que eu não sei. Né? E se eu começo a questionar, eu já mudo a minha condição. Eu vou lá, para o ciclo número 2, que é a fase da incompetência consciente. Eu sei que existe um problema, mas eu não sei como resolver. Ok? Não, então eu estou com uma criança, Carla, que está escrevendo espelhado. Eu sempre dou esse exemplo, porque foi muito forte isso que eu vivi. Uma criança que estava espelhando e eu perguntei para a coordenadora, por que essa criança está espelhando? E a resposta dela foi, é assim mesmo, daqui a pouco passa. É uma fase. Lá para os 6 anos, ela para de espelhar. Só que assim, eu sabia que aquilo poderia ser um problema, ou não. Na verdade, eu estava encarando aquilo como se fosse um problema. Hoje eu sei que isso não é um problema, né? Porque eu já estou numa outra fase. Mas lá eu sabia que aquilo poderia ser um problema, mas eu não tinha consciência daquilo. Então na verdade eu sabia que eu tinha um problema, mas eu não tinha competência para resolvê-lo. Então eu estava na condição de incompetente consciente. Caramba, eu sei que eu não sei, né? Eu sei que tem alguma coisa ali que precisa ser resolvido, mas eu não sei como faço, eu sou incompetente para isso. Tá? Então, como aí está dizendo, eu sei que tem algo, mas eu não sei como resolver. Tá certo? Então, já é diferente do primeiro estágio, que lá eu não fazia ideia. A vida está me levando e está indo muito bem. O meu barquinho está navegando e está indo muito bem. Só que quando eu começo a perceber que alguma coisa está errada nesse circuito, eu já começo a entender que, nossa, tem alguma coisa que eu não sei, mas eu preciso saber, porque isso não é assim. Então, eu já começo a entrar na fase do questionamento. E tanto você, professor, quanto o seu aluno, precisa entrar nesse ciclo, tá? De entender que eu não sei, mas que eu preciso saber. E a próxima fase é, nossa, agora eu sei
como resolver esse problema. Eu já sei que eu tenho um problema e sei que eu tenho uma solução para ele. E quando eu mudo esse drive aí, eu vou para a fase seguinte, que é a fase 3, que é a fase da competência consciente. Ou seja, hoje eu sei que aquela criança que estava espelhando, que isso não é algo que vai passar, tá certo? Hoje eu sei que, neurologicamente falando, aquela criança está o cérebro dela está funcionando como deve funcionar. Como assim, Carla? Porque nós temos neurônios que trabalham para compreender as imagens, e quando ele capta essas imagens, ele fotografa essas imagens, ele precisa inverter isso no nosso cérebro para que lá no nosso cérebro faça sentido na região occipital, tarará, tarará. Sendo a letra uma imagem, quando a criança capta isso, quando o cérebro dela capta isso, neurologicamente ele faz uma inversão. E quando nós ensinamos para essa criança que essa letra não é invertida, nós estamos fazendo com que esse cérebro desaprenda algo e aprenda diferente. Então, na verdade, escrever espelhado é uma habilidade do nosso cérebro. E deixar de escrever espelhado é algo que nós vamos desenvolver, é uma competência que nós vamos aprender, que nós vamos desenvolver. Olha que bacana, gente. Nós estamos trabalhando com um cérebro que desenvolve competências. Então, aí, eu deixo de escrever uma letra invertida e passo a escrever uma letra culturalmente correta. Culturalmente, porque isso é uma demanda cultural. Né? As letras são demandas culturais. Então, eu olho para uma letra, eu entendo que eu tenho que escrever ela seguindo uma ordem, entendo que eu tenho que ler seguindo uma ordem, escrever seguindo uma ordem, e aí o que eu fiz com o meu cérebro? Eu desenvolvi competência. Ou seja, hoje eu sei te dizer que escrever espelhado não é algo que vai passar daqui a pouquinho. E só passa porque, de certa forma, essa criança foi ensinada a desenvolver isso. Então, olha só que diferença que é quando a gente sabe de alguma coisa, não é? Sai do campo do achismo e passa a entrar no campo da competência. Então, professor especialista, é esse nível de competência que eu desejo levar vocês. É para esse nível de competência que eu desejo tirar você da condição que você está e levar para uma condição que eu tenho certeza que você pode desenvolver. Você pode desenvolver muitas competências. Tem muita coisa que talvez hoje você nem saiba que existe. Ou tem coisa que hoje você sabe que existe, mas que você não conhece. Só que você precisa sair desse ciclo e entrar no ciclo da competência consciente. Você precisa saber o que você está fazendo. Tá? E o outro ciclo é da competência inconsciente. Ué, Carla, peraí. Entrou a palavra inconsciente aí? Como é que é isso? Quando nós somos competentes inconscientes, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não sabe que sabe, mas faz. Ou seja, você já entrou no piloto automático. Você vai fazer, é igual dirigir. Vai fazendo as coisas e daí antes você precisava que ninguém falasse com você. Depois você entendeu que todo o mecanismo dali de você fazer aquele carro funcionar. Hoje, você entra no carro, chega num lugar e nem sabe o que você fez. Não sabe qual a marcha que você passou, não sabe onde você pisou, não sabe nem qual foi o sinal que você deixou de parar. Né? E às vezes a gente até faz errado, dirige falando no celular, dirige conversando com alguém, né? Justamente por quê? Porque nós entramos num nível de competência que você está inconsciente, porque você já está fazendo, está automático, está automatizado.
E não tem problema em estar automatizado, porque para criar um nível de consciência, o nosso cérebro ele precisa fazer pouco esforço. No nível de competência consciente, é um nível que exige de você um esforço muito grande. Recentemente, eu estou dando assessoria para uma escola e que alguns professores dessa escola saíram do nível de incompetência inconsciente e estão hoje num nível de competência consciente. Só que estar nesse nível de competência consciente custa um pouco, sabe por quê? Porque quando traz consciência, você analisa os processos. Voltando para o carro, você fala assim: agora eu vou botar o cinto, agora eu vou ajeitar o retrovisor, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou passar essa marcha. Você vai fazendo isso conscientemente, passo a passo. Só que eu quero que eles cheguem num estágio, né, de planejar uma aula muito rápido, inconscientemente. Quando ele viu, pum, já fiz, não doeu, tá? O nível 4 de competência inconsciente é você estar fazendo as coisas naturalmente, vai fluindo de você. E quando você vai falar assim: caramba, Carla, era tão difícil, e agora eu consigo fazer tudo automaticamente, tá? Só existe um perigo desse estágio da competência inconsciente, que é, sabe o quê? Que é a cilada de você achar que você já sabe tudo, ok? A cilada de achar que você já sabe tudo ou que os seus anos de experiência contam muito para o nível de competência é uma cilada. E se você está no nível de piloto automático naquilo que você faz, eu quero que você volte e traga para o nível da consciência também, porque às vezes precisa. Eu disse que o piloto automático ele é muito bom porque leva o nosso cérebro a não gastar muita energia fazendo aquilo. Beleza, naturalmente isso vai acontecer. Porém, não pode ser assim sempre. Você precisa sempre voltar para um nível de consciência e parar para pensar. Ou até mesmo do nível de incompetência inconsciente ou de incompetência consciente, falar assim: o que eu ainda não sei? Né? O que eu preciso aprender? Ok? Então, entrar esse ciclo aí, ele sempre vai existir na nossa vida. Só que nós não podemos parar no nível 4 achando que isso daí é tudo na nossa vida, que não é. Tá? Então, tem sempre algo a aprender. E é sobre isso que eu quero estar tratando com vocês, desse passo a passo, ao longo do curso sobre planejamento, ou melhor, sobre neuroplanejamento de aula, ou seja, planejar aulas neurologicamente corretas, como você desejar chamar. Né? Por isso que existe essa necessidade de torná-los mais empoderados, né? Chega daquela época de alguém falar para você o que você devia fazer e você apenas obedecer. Questione a ordem, tá? Eu já questionei muita ordem que estava fora daquilo que eu sabia que deveria ser feito. Tem muitas escolas que estão trabalhando num caminho de incompetência e inconsciência. Tá? Tem muita escola que acha que não sabe, que não precisa saber de nada. E que nem sabe que determinada coisa existe. Quando a gente vai lá para prestar consultoria e tal, a gente faz determinadas perguntas que o coordenador pedagógico não sabe responder, que o professor nunca ouviu falar. Como é que é isso? Tá? Se nós estamos lidando com pessoas, nós precisamos ter consciência daquilo que estamos fazendo na nossa profissão, ok? E aí, o que seria um professor competente, pessoal? Um professor competente é aquele que mobiliza recursos e resolve situações complexas. O professor, que é o aluno competente?
Uma criança competente, um estudante competente, é aquele que sabe mobilizar recursos para resolver situações complexas. Colocando primeiro, né, a primeira etapa desse curso é falando do professor. Como que o professor mobiliza recursos? Que recursos são esses? Mobilizar recursos significa você pegar aquilo que te impulsiona a agir. Mobilizar recursos é você buscar dentro de você algo que vai te mover a resolver situações complexas. Mobilizar significa trazer aquilo que arde no teu coração e que te faz mudar aquele determinado cenário. Mobilizar significa buscar algo dentro de você que vai te levar a um lugar muito excelente. Tá? Eu quero dizer para você que se até aqui você teve sucesso com aquilo que você sabe, imagina aquilo que você não sabe e que eu posso te ensinar aqui nesse curso, ok? E aí, o que seria um professor competente também? Seria um professor que sabe resolver situações complexas. E quais são as situações complexas que nós precisamos enfrentar e resolver na nossa sala de aula? Dá uma olhada aí na listinha. Eu fui muito generosa, aliás, muito boazinha, e não colocar aí pelo menos uns 4 ou 5 slides de lista de situações complexas que nós temos que realizar em sala de aula. Dá uma olhada, gente, ó. Presta atenção. Um desafio, né, que um professor tenha na sala de aula que ele precisa resolver e enfrentar. Planejar aula que seja bem aproveitada pelas crianças é uma situação complexa? Claro que é. Compreender as dificuldades dos estudantes é uma situação complexa? Sim. Ministrar aulas motivadoras e envolventes é uma situação complexa? Claro que é. Motivar os estudantes é uma situação complexa? Claro que é. Atender crianças com dificuldade de aprendizagem na sala de aula é uma situação complexa? Claro que é. Unir a teoria e a prática é uma situação complexa? Sim, é uma situação complexa. Contextualizar as aulas de acordo com a BNCC é uma situação complexa? Agora, então, só se fala nisso, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades hoje do professor, de todas essas aí, acho que essa estaria em primeiro lugar. É uma situação complexa? Claro que é. Então, se você quer resolver situações complexas em sala de aula... acabei de lembrar de outra situação complexa. Saber lidar com o pai do teu aluno, com a mãe do teu aluno, é uma situação complexa? Claro que é uma situação complexa. Envolver a família nessa aprendizagem é uma situação complexa? Sem dúvida. E aí você pode colocar aí, ó, várias situações complexas. Se você sabe uma situação complexa que eu não coloquei aqui e você puder comentar aí, seria muito legal para a gente poder compartilhar, tá? O professor, ele está sempre diante de uma situação complexa no seu dia a dia. E muitas vezes o que falta? Recurso. O professor não tem recurso para mobilizar. Se competência é a capacidade de mobilizar recurso para resolver situações complexas, se isso não está acontecendo, sinal que está faltando recurso. Se você continua se deparando com situações complexas no seu dia a dia, está faltando recursos. Você precisa de recurso. Que recurso pode ser esse, Carla? Ferramentas. E agora eu quero falar delas. Quais são os recursos que estão faltando? Gente, quais são os recursos? Muitas vezes, eu posso te dar aqui vários recursos. Eu destaquei 3 recursos, aliás, 4 recursos que eu julgo essenciais para que você tenha condições de resolver problemas na sua sala de aula ou situações complexas. Primeiro, conteúdos conceituais. Muitas vezes, nós, por não conhecermos de determinado assunto, nós deixamos de resolver problemas, nós deixamos de resolver situações complexas. Tem situações que são tão básicas, que nós não sabemos, nós não aprendemos na nossa formação.
tá? E muitas vezes, por não saber que a gente não sabe, a gente não vai buscar, tá? E eu quero dizer para você que, conceitualmente falando, é muito importante que o professor entenda conceitos para resolver determinado problema. Então, qual é a pergunta que você deve se fazer? O quanto eu compreendo sobre alguma coisa, tá? Se você está tendo dificuldades na alfabetização dos seus alunos, eu quero dizer para você que você está com essa dificuldade porque você não tem um recurso conceitual para resolver esse problema. Ok? Muitas pessoas... Hoje mesmo eu recebi um comentário lá no nosso grupo de consciência fonológica, do curso de consciência fonológica online, uma mãe, olha só o vocabulário da mãe de uma criança de 4 anos, falou assim, ó, mais ou menos assim: Carla, eu tirei o meu filho do realismo nominal. Ele entendeu que agora, quando eu falo, ele conseguiu entender que quando eu falo da palavra, eu não estou falando daquilo do objeto, eu não estou falando do que é real, eu estou falando da palavra. Eu pedi para ele escrever uma palavra e ele com 3 sílabas e ele colocou 3 risquinhos. Gente, o que é uma mãe falando de realismo nominal? Onde tem professor que não sabe nem o que é realismo nominal. E por que não sabe? Porque ele não sabe que isso existe. Porque, e se ele já ouviu falar e não usa isso, porque falta conceito para ele. E se uma mãe é capaz de entender isso, estimular uma criança em casa para que essa criança avance nesse processo, cadê os professores especialistas que não estão fazendo isso em sala de aula e tem criança que passa o ano inteiro no pré-silábico? Como que isso pode? O que está faltando? Está faltando conteúdo, está faltando conceito. Professor especialista sabe decifrar problemas. Professor especialista entende das situações complexas e sabe resolver. Então, se pergunte, o quanto eu compreendo sobre determinada coisa? Um outro recurso que o professor competente precisa desenvolver é linguagem adequada. Linguagem adequada, tanto oral quanto escrita. O professor, gente, eu amo quando eu recebo dos meus professores especialistas, aqueles que fazem curso comigo, que se apropriam de um vocabulário e que escrevem na agenda da criança. Hoje nós estimulamos o processamento auditivo. Gente, o que é isso? Que coisa maravilhosa! Hoje nós trabalhamos a consciência do fonema tal. Gente, que legal! Sabe o que é isso? É professor especialista. Professor especialista sabe escrever um relatório, por exemplo, dizendo a criança, a fulano de tal, encontra-se na fase tal por causa disso e disso e disso. Gente, isso é professor especialista. Agora, é muito ruim quando a gente que está lá na clínica pega um relatório de um professor e que ele escreveu lá, lé com cré. Nem ele sabe. Ah, a criança tem dificuldade na fala. Como assim, dificuldade na fala? Ela não sabe falar, ela fala algum fonema errado, ela faz alguma troca, ela omite. Gente, o que é dificuldade na fala? Ah, a criança está com pouca atenção nas atividades. Que atividade? O que seria pouca atenção? Muitas vezes, por faltar recurso conceitual, falta recurso de linguagem desse professor. Até mesmo numa prova, numa atividade, tá? Que ele vai desenvolver com a criança. O Vasco Moreto, ele cita um exemplo no livro dele, Prova, Momento Privilegiado de Estudo e Não Acerto de Contas. Ele diz o seguinte, que muitas vezes o professor não sabe nem produzir um enunciado de uma questão ou de uma atividade na sala de aula. E aí ele cita alguns exemplos. E dentro desse exemplo, ele fala o seguinte, que eu sempre dou esse exemplo, que eu acho super legal. Um professor colocou uma questão de matemática que foi o seguinte, Maria tinha
tinha 3 balas, ganhou mais 4. Ela ficou com e botou um espaço para a criança resolver. E a criança escreveu, tente. E aí ele ficou sem entender, como assim tente? Aí perguntou para a criança, né? Mas você errou e tal, mas por que você botou essa palavra aqui? Aí ela disse, olha, se a Maria tinha 3 e ganhou 4, ela ficou contente. Por que ela ficou contente? Porque ela ficou com mais balas. Olha só, gente. O professor colocou com e botou um espaço para a criança e botar o cálculo, mas ele deixou claro que era o cálculo que ele queria ali? Ele deixou isso claro para a criança, né? Claro que não, porque senão ela não chegaria a essa conclusão. Mas aí também o professor, será que ele consegue parar para pensar que a linguagem que ele utilizou favoreceu essa resposta e que essa resposta não está errada? Claro que eu ficaria contente, eu tinha 3 balas, ganhei 4, com quantas eu fiquei? Eu fiquei com mais, eu fiquei contente. Ok? Então, assim, um professor especialista, ele saberia deixar claro uma atividade como essa. Ele colocaria uma linguagem adequada para aquilo. Tá? Então, assim, isso tudo são competências. E muitas vezes você não resolve o problema de aprendizagem dos seus alunos porque você não sabe comunicar muito bem. E isso aí eu citei um exemplo de um enunciado, mas quantas vezes durante a aula você também não sabe comunicar da forma como a criança aprende? Ou também você não sabe qual é entender a linguagem da criança quando ela coloca alguma coisa para você. Faz sentido isso, gente? Coloca aí para mim se faz sentido. Eu também acho que o professor devia dar 10 para o aluno. É verdade. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Mais um recurso que o professor precisa. Ele precisa de um recurso emocional, ele precisa aprender a administrar esse recurso emocional. O professor hoje ele precisa ter controle emocional. Lembra que eu falei para vocês no começo que eu, por não ter um controle emocional, eu adoeci? Quantos professores vocês conhecem que estão afastados do exercício por questões emocionais? Se você conhece algum professor que está afastado do exercício por uma demanda emocional, coloca aí, ó, eu, só para eu saber. Vai colocando aí para mim, eu. Eu tenho certeza que pelo menos um professor você conhece com uma demanda emocional. Agora, sabe por que um professor ele tem uma demanda emocional e que muitas vezes afeta o exercício dele em sala de aula? Pela falta do autoconhecimento. O professor precisa desenvolver um autoconhecimento para que ele possa administrar melhor, se administrar melhor e administrar melhor o emocional da criança também. Tá? Porque, olha só, nós temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes. As crianças têm personalidades e temperamentos diferentes. E nós precisamos entender isso, entender disso para melhor administrar essas competências, né? Para desenvolver essas competências. Então, quando eu sei disso, isso me serve como um recurso para administrar situações complexas de sala de aula. Eu não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil. Tá? Se fosse fácil, eu não adoeceria na época. Só que hoje eu administro os recursos emocionais completamente diferentes, porque agora eu já sei os meus limites. Eu já sei até onde eu posso chegar, tá? Para que eu não adoeça. Eu entendi hoje que eu não resolvo o problema dos meus alunos. Eu auxilio no desenvolvimento das habilidades deles, eu melhoro as condições de vida dele, mas eu não consigo solucionar o problema da família dele, eu não consigo solucionar o problema neurológico dele, eu não consigo solucionar a fome dele, eu não consigo nada disso. Então, eu preciso ter condições emocionais de me separar disso sem deixar de ajudá-lo.
Quantos alunos, Senhor Deus, eu trazia para casa e eu vivia falando daquele fulaninho. Eu tinha aluno, quando eu dava aula para os adolescentes, tinha aluno que tinha medo dele. Né? Medo do... Gente, olha só, eu já cheguei a sonhar com um aluno que estava me matando. Olha só que coisa louca. Eu sonhei com um aluno que tinha me sequestrado. Tudo porque aquele aluno ele tinha um ato de indisciplina e eu me preocupava com aquilo, só que eu me envolvia emocionalmente com aquela situação toda, e aí aquilo trouxe para mim demandas emocionais terríveis. Olha só que loucura! Mas hoje, com certeza, eu não faria aquilo, né? Porque hoje eu entendo qual é a distância que eu preciso dar disso, eu entendo que eu não resolvo o problema dele, eu entendo que eu preciso, que eu me conheço, eu sei os meus limites. Então, as demandas emocionais são muitas e nós precisamos conhecer-nos. A única possibilidade que nós temos de resolver as demandas emocionais é entendendo de nós mesmos e do outro. Quando nós entendemos de nós mesmos, nós entendemos até que limite nós vamos. E quando nós entendemos do outro, nós também entendemos o limite do outro. E nós só conseguimos fazer isso, pessoal, unindo razão e emoção. Olha aí que bonitinho, ó. Vamos ligar a razão e a emoção? E daí nós conseguimos nos administrar melhor, tá? Existe uma preocupação, eu tenho uma preocupação pessoal, com duas coisas, né, dos meus professores especialistas, do emocional e do conteúdo deles. Né? São duas coisas. Se o professor especialista entende muito bem de suas emoções, ele consegue administrar muito bem o seu cognitivo, o seu conteúdo, a sua aprendizagem, então ele é um professor especialista em alto potencial. Tá? Agora, quando existe alguma dessas áreas em desequilíbrio, é isso que nós precisamos equilibrar. Tá? E aí, um outro recurso que eu disse, né, é conhecer a nós mesmos e ao outro. E eu quero deixar esse pensamento aí para vocês, que diz o seguinte: nossa vida é feita de desafios. Sim ou não? Ela é feita de desafios. Só que, se eu encaro positivamente esses desafios, eles se transformam em oportunidades. Se eu faço isso, se eu enfrento esses desafios de modo negativo, ou seja, negativamente, eles se transformam em problemas. A cada um de nós cabe escolher se a vida que eu quero levar é uma vida profissional cheia de oportunidades ou cheia de problemas. Tudo vai depender de como você vai se administrar diante daquilo. Eu estou te colocando diante de uma situação hoje. Você vê a sua turma como uma oportunidade ou como um problema? Isso faz total diferença. A minha filha mais velha, ela tem 12 anos. E uma vez ela falou, aliás, ela vive falando isso para mim, que no ano passado ela falava muito isso, que ela tinha professores que chegavam lá na sala de aula dando um relatório super negativo da turma dela. Que essa turma é a pior turma da escola, porque vocês são terríveis, porque vocês não querem nada, porque vocês... Nananana. E nessas aulas, eram as aulas que as crianças mais enfrentavam dificuldades. Em contrapartida, ela tinha 3 professores que tinham um olhar completamente diferente da turma. Eles conseguiam fazer dinâmicas, eles conseguiam planejar passeios, eles conseguiam a atenção da turma, eles conseguiam um aproveitamento melhor. Sabe por quê? Porque eles elogiavam aquela turma. Eles viam aquela turma não como um problema, e sim como uma oportunidade. E aí, assistindo uma aula de neurociência e comportamento, sabe o que eu aprendi? Que atualmente, né, os estudos mostram que a forma como você enfrenta a sua vida, tá, pode alterar significativamente o seu DNA. Tem gente que nasceu com DNA de ver problema em tudo.
E tem gente que nasceu com DNA de ver oportunidade em tudo. Quando você está diante de um desafio, o nível de estresse que você coloca para dentro de você pode alterar o seu DNA. Você sabia disso? Positivamente ou negativamente. Existem combinações no nosso DNA hoje que, quando combinações abertas ou fechadas, quando determinadas combinações são abertas, podem abrir precedentes a doenças muito sérias e graves, como o câncer, por exemplo. Isso acontece por uma alteração no DNA, ou seja, a tua habilidade emocional de administrar os problemas, os desafios que vêm na sua frente, pode alterar aquilo que você tem dentro de você. Ok? Isso é muito interessante, tá? Então, eu quero dizer para você que, diante dessa situação, diante dos recursos que você precisa administrar, você precisa se tornar um professor competente. E é para isso que eu estou aqui, tá? E aí, para você administrar bem essa competência, eu quero continuar com você. Eu quero continuar te ensinando a ser um professor competente, a desenvolver as competências que você tem dentro de você e que talvez você nem saiba. Para isso, eu elaborei o curso sobre o planejamento de aula, né? Neuroplanejamento de aula, ou como planejar aulas neurologicamente corretas. Só que para chegar nesse planejamento de aula, eu vou precisar trabalhar com você em muitos aspectos. Então, para esse curso, eu tenho um programa muito interessante e extenso, tá? Que não vai ser de 1 horinha de aula, não. Tá? É como se a gente tivesse... hoje você tem a sua formação de professor, né? Você tem lá o seu diploma. Só que junto com o seu diploma tem muito conteúdo que você precisa, mas você não aprendeu. Sim ou não? Tem coisas na sala de aula que você precisa fazer e você não sabe. Só que eu sei o que você não sabe. Eu sei o que você precisa porque eu também sou professora. E eu precisei chorando e errando e acertando, buscando conteúdos que pudessem me fazer uma professora competente. E aí eu formei um programa de curso, elaborei um programa de curso com assuntos que eu sei que você precisa saber para se tornar um professor especialista. E o primeiro deles é entender os fundamentos epistemológicos da educação. Esse nome epistemologia é muito bonito, né? Mas a gente só aprendeu isso lá na formação e depois a gente não usou mais. Só que isso está intimamente ligado com a nossa prática, nós precisamos entender disso. Além disso, eu preciso que você saiba a diferença de teoria de ensino, metodologia de ensino. Eu preciso que você entenda o que é uma teoria educacional e qual é a importância dela no planejamento de aula e na tua prática de aula. Eu preciso que você aprenda também o que é conceitualmente aprender, ensinar, avaliar e planejar dentro de uma concepção construtivista. Eu preciso que você entenda sobre a diferença de uma aprendizagem mecânica e uma aprendizagem significativa. Eu preciso te ensinar sobre os teóricos da educação. Eu preciso te ensinar sobre as fases do desenvolvimento da criança. Eu preciso te ensinar sobre competências que um professor precisa desenvolver. Eu preciso te dizer que planejamento de aula é diferente de roteiro de aula. Eu preciso te ensinar sobre o que é um planejamento pedagógico, o que você precisa fazer, quais são as aprendizagens que a criança precisa desenvolver ali para que ela possa estar atenta na sua sala de aula. Eu preciso mostrar a diferença de um planejamento na educação infantil e de ensino fundamental 1 e 2, por exemplo. Quais são os passos para esse planejamento? Gente, é muito assunto, é muito assunto. E eu preciso te ensinar de neurociência. Olha quanta coisa que um professor especialista precisa ter. Agora eu quero perguntar para você, o quanto você está disposto a aprender sobre isso, para que você seja um professor especialista? Será que depois disso tudo que eu falei, você ainda quer ser um professor especialista? Diz aí para mim, você quer ser um professor especialista? A Glória Almeida está dizendo que acha um absurdo o professor não saber o aspecto biológico. Você sabia, Glória, que eu também acho um absurdo? E esses dias eu publiquei lá no meu Instagram um desabafo. Eu recebi
uma mensagem de uma professora dizendo que é um absurdo ela ter que entender sobre isso. É um absurdo eu ter que entender sobre isso. Porque eu sou professora. Eu não tenho que entender de comportamento da criança. Eu não tenho que entender o que afeta na aprendizagem da criança. Eu fiquei pensando, ela ensina para quem? Para pedra? Ela ensina para quem? Para a parede? Quem frequenta a aula dela? Ninguém? E isso muito me revolta, sabe, Glória? E amigos especialistas. Porque nós temos que entender, sim, por isso que a educação brasileira está desse jeito. Eu tenho um compromisso muito grande com a educação. Por isso que eu veiculo no meu canal do YouTube conteúdos gratuitos, por isso que eu encho mesmo a internet de conteúdo, tá? Porque eu preciso transformar a educação brasileira. Só que eu não posso transformar a educação brasileira de qualquer jeito. Eu preciso que isso tudo esteja estruturado para aqueles que desejam caminhar numa jornada de aprendizagem. E qual é uma jornada de aprendizagem? Uma jornada de aprendizagem é uma jornada de eu entendo o ponto que eu estou e eu quero chegar lá. E eu quero caminhar com você. E esse é o meu trabalho também, né? Então, assim como você tem o seu trabalho, eu também tenho o meu trabalho hoje. Hoje eu vivo disso também, né? Só que, além de viver disso, primeiramente, o que eu mais amo é levar você de um ponto a outro. E por isso eu estruturei esse curso. Aqueles que participarem desse curso, nós vamos oferecer um certificado de 120 horas, tá? Justamente porque vão ter acesso às aulas, vão ter acesso aos acompanhamentos durante todo esse período. Agora, eu quero dar uma triste notícia, que você já deve ter visto aí. Essas vagas são limitadas. Eu não posso abrir isso para muita gente. Se a gente tomar como princípio que são 100 vagas e cada grupo do WhatsApp tem aí mais ou menos 200 pessoas, muita gente vai ficar de fora, né? Então, assim, eu trouxe uma amostragem do que vai ter nesse curso justamente para você entender se esse curso é para você ou não é. Se você acha que esse curso é para você, amanhã nós vamos estar divulgando o valor desse curso, tá? E na quinta-feira nós vamos abrir o período para você fazer a aquisição desse curso, ok? Eu quero dizer para você que eu já sei que muita gente vai ficar de fora. Agora, eu quero dizer para você que se você precisa disso, se você deseja isso, você tem essa grande oportunidade. Hoje, tá? Hoje, muitas pessoas me procuram para prestar assessoria. Muita gente me procura. Eu presto assessoria para a escola, eu presto assessoria para psicopedagogo, eu presto assessoria para professor. Hoje, eu cobro 40 minutos para conversar comigo, hoje, 40 minutos, no barato, está R$ 180, tá? Para eu dar um atendimento. Um atendimento, não é nem um acompanhamento, um atendimento. Só que eu também sei da realidade do professor. E eu quero fazer o possível para te atender nisso. Se você está interessado em fazer parte desse grupo, fica lá no grupo do WhatsApp, porque amanhã eu vou estar divulgando uma condição especial para você. E agora é a hora de você verdadeiramente ser um especialista e não um professor de fachada. Tem professor levando na cara de pai e de coordenador pedagógico, porque não sabe argumentar, não tem conteúdo, não sabe fazer uma aula. Agora, tem professor que depois que recebe assessoria, eu tenho uma menina, é a Josi, não sei nem se a Josi está online aqui. Ela é do Espírito Santo. A Josi me marcou muito, porque eu dei assessoria para a Josi, e ela estava prestes a largar tudo. Ela falou assim para mim, Carla, eu não sei, mas eu acho que eu vou abandonar, porque isso não é para mim, não. Eu falei, isso é para você, sim. Ela estava numa classe multisseriada de educação infantil e estava fazendo um trabalho que ela estava sendo improdutiva no trabalho dela. De repente, a Josi começou a trazer produtividade a esse trabalho. Eu vou postar para vocês o vídeo da Josi. E ela começou a mudar o drive dela. A Josi começou a melhorar a performance dela. E hoje, a Josi, ela falou assim para mim esses dias, ela mandou mensagem e falou assim, Carla, o que eu faço com aquele caderno que eles pediram para trabalhar? Era um tipo de caderno lá que não tinha nada a ver. Ela falou assim, aquilo não faz mais sentido para mim. E só de pensar que eu não conseguia viver sem aquele caderno.
né? E hoje a Josi, ela está numa condição completamente diferente, né? E isso é bem legal. Quando eu pego um plano de aula de um professor que planejava qualquer aula, era um roteiro de aula, e agora eu pego lá plano com objetivo, com meta, com isso, com aquilo, e o professor consegue fluir melhor, estar mais feliz, nossa, eu fico muito feliz de poder contribuir. Por isso eu abri essa turma, tá? Não vou fazer isso para um mundaréu de gente, porque eu não tenho como acompanhar todo mundo, tá? Mas eu tenho certeza que você será um beneficiado. Se você quiser participar disso também, coloca eu aí. Quantos querem ter acesso a isso? Só para eu ver o quanto vocês desejam participar. Até porque se vocês não quiserem participar, eu nem divulgo nada amanhã. Será que faz sentido para vocês isso? Coloca aí para mim, ó, eu quero participar, só para eu ver a quantidade de pessoas que estão interessadas nisso, ou se eu abro vagas para outras pessoas, tá? Eu estou fazendo algo exclusivo para você que está aqui nesses grupos de WhatsApp. Não vai mais entrar ninguém. Se você quiser indicar alguém, só se sobrar vaga, tá? E eu tenho certeza que eu garanto, eu quero dizer para você que se você participar disso e não mudar, aliás, se você participar dessas aulas, se você seguir tudo que eu disser para você fazer, e se você não alcançar bons resultados, eu garanto a devolução de tudo para você, tá? De todo o valor que você for investir, eu devolvo para você. Agora, se você não quiser, nem entra, tá? Porque aqui eu só quero professores que queiram ser especialistas, beleza? Então, é essa a minha proposta para vocês, até porque ser professor é cuidar para que o aluno aprenda. Ser professor especialista é cuidar para que o aluno aprenda. Tira um print dessa tela aí e coloca lá na hashtag eu sou professor especialista, porque tenho cuidado para que o meu aluno aprenda. Revele quem você é verdadeiramente. Não fique escondidinho, não, tá bom? Revele quem você é. Eu quero interromper aqui e falar com você agora olhando no seu olho, tá bom? Bem de pertinho assim, ó. Se você quer ser um professor especialista, se você quer entender de plano de aula, ter uma performance melhor na sua sala de aula, eu quero que você segure na minha mão, porque eu quero caminhar com você, tá bom? Não de qualquer jeito, mas como especialista precisa. E eu quero te desejar assim uma boa noite, dizer que foi maravilhoso estar aqui com você, compartilhando um pouquinho sobre o que eu desejo para você. Agora, se é isso que você também deseja, fica comigo, vem comigo, que tem muita coisa para a gente fazer para transformar essa educação aí. Eu tenho uma missão, sabe qual é a minha missão? Transformar a educação desse país. E só tem uma coisa que eu posso fazer para transformar a educação desse país. Sabe qual é? Formando professores especialistas, porque assim eu tenho certeza que eles vão agir dentro da sala de aula e transformar aquelas vidas lá pessoalmente. Tá bom? Quero dizer para vocês que foi muito bom estar aqui com vocês e amanhã, lá no grupo, nós vamos estar divulgando o valor desse curso e lembrando, nós só temos 100 vagas. Então, se você quer, permaneça no grupo do WhatsApp que você está. Não entra mais ninguém, tá? E, por enquanto, o grupo lá vai continuar fechado para interação, para a gente não se perder. Mas amanhã, depois da divulgação do valor, ele será aberto para vocês tirarem dúvidas com a nossa equipe. E aí, depois disso, vai ser fechado novamente. E aí, nós vamos estar avisando vocês exatamente de todo o passo a passo, tá? Mas na quinta-feira, você vai poder fazer a aquisição desse curso para caminhar junto comigo. Beleza? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês. E até mais. Até a próxima. Ó, quero os prints no Instagram. Quem printou, Carla Silva, psicopedagoga, lá no Instagram. Me segue, né? Pelo amor de Deus. Me segue lá. Marca nos seus stories. No Facebook também, você pode marcar. E com a hashtag, ó, hashtag
sou professora especialista. Beleza? Um beijo. Foi ótimo estar com vocês. Foi muito, muito, muito bom. Obrigada, Elaine, que está dizendo que admira muito o meu trabalho. E eu tenho certeza que vocês vão poder participar disso, porque eu vou fazer uma condição muito especial, porque eu tenho muito interesse em caminhar com vocês, tá bom? Um beijo, ó. Beijo, beijo. Tchau, tchau.